A polarização é um problema? Essa é uma questão que se coloca muito hoje, né? Eu diria que não. Acho que a polarização ela não é em si um problema, embora, né, como ela vem adquirindo, né, uma característica binária, maniqueísta, isso em si, né, o problema não é exatamente a polarização, mas o rebaixamento intelectual e do debate público que vem caracterizando essa polarização. Se não há utopia ou projeto, se há um rebaixamento de debate público, nós temos uma redução desse debate público a clichês, né? Ou a memes, para utilizar uma expressão bastante na moda, né? Em um texto escrito a quatro mãos, no final do século XIX, escrito por Friedrich Engels e Karl Kautsky, num determinado momento eles dizem: descemos tanto que só nos restam palavras de ordem. Eu acho que se Engels e Kautsky ressuscitassem hoje, eles iam ficar muito impressionados. Nós podemos dizer que descemos tanto que só nos restam clichês. Meme como a representação de uma ideia básica, de uma ideia pequena, bastante primária das coisas. Uma dimensão disso, né, para quem assistiu à live de anteontem, né, o Sávio Oliveira fala um pouco da questão do identitarismo. Né? Uma das dimensões é esse identitarismo. Há um problema com as demandas que advêm, né, de confrontos de classe, de gênero, né, ou quaisquer outros nesse campo. Não, o problema não são essas demandas, que muitas vezes são reais, né, e são justas. Né? O problema é o próprio formato de ser, né, um pensamento identitário. Se nós pudermos, a gente desenvolve isso um pouco mais adiante, né? A ideia de identidade significa, no final das contas, a ausência de movimento de transformação. Quando você pensa o real, e sobretudo pessoas, indivíduos, grupos, com base na identidade que eles têm ou deveriam ter, né, você está fragmentando a sociedade, você está trabalhando com uma fotografia da sociedade ou desses grupos, desses indivíduos, e não com o movimento deles. Esse fundamento, que ao meu ver já é um fundamento bastante conservador, ele adquire outros contornos que se tornam muito graves do ponto de vista dessa polarização. Que contornos são esses? Né? O identitarismo adquire uma dimensão quase que de ridículo. Né? Por quê? Porque o identitarismo ele vai se misturar com o chamado politicamente moderno, com uma cultura woke, né? Ou seja, importou dos Estados Unidos, com uma cultura de censura e de controle, né, da linguagem. Né? Mais do que a possibilidade da criação de uma nova linguagem, de linguagens alternativas, esse identitarismo woke, né, do politicamente correto, ele se transformou numa ação negativa, numa ação persecutória, né? Que ficou muito conhecida como uma palavra da moda, que é o chamado cancelamento. Há um detalhe aí, que é o fato desse identitarismo, pelo menos em determinado momento, dizem que isso está recuando, que isso está mudando, né? Mas pelo menos por enquanto, né, esse identitarismo, esse controle da linguagem, esse controle do imagético, esse controle dos elementos culturais, está muito ligado e muito associado aos movimentos desse capital de que nós falamos lá no início. Né? Por meio da propaganda, por meio da mídia, por meio da circulação de capitais, né, em torno de patrocínios, em torno de financiamentos, né, até mesmo de fundações privadas, né, que esses identitários se impõem à sociedade. Na verdade, esse rebaixamento do debate público diminui a substância da reflexão política e do debate político, gravemente. Os identitários são uma parte disso. Eu diria que chamam a atenção
por serem uma parte um tanto bizarra, né, desse processo. Mas nós temos outras. Eu vou dar um exemplo, né, e podemos pensar em outros no decorrer da live. Por exemplo, uma expressão que virou imagem também, de diversas formas, em formas de memes, né, e que hoje está ganhando estatuto de conceito acadêmico, né, é o que a gente chama de pobre de direita, ou que chamam de pobre de direita. Por que a ideia do pobre de direita, né, é um elemento, né, de empobrecimento do debate, né, público e do debate intelectual? Né? Porque a ideia do pobre de direita implica em que o pobre, essa entidade, né, ele tem uma determinada característica. Que característica seria essa? Como nós poderíamos chamar essa característica? De identidade. Então, mesmo as classes têm a sua interpretação reduzida por uma reflexão baseada no conceito de identidade. Há uma pesquisa feita por uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo. Essa pesquisa foi feita em 2017, depois que houve uma grande derrota, né, do PT nas eleições municipais, né, e também depois, 2 anos depois, um ano e pouco para 2 anos depois, do impeachment de Dilma Rousseff. Eles fizeram uma pesquisa de opinião, mas uma pesquisa bastante qualificada do ponto de vista de que havia eles faziam uma pesquisa em geral, depois procuravam grupos, era bastante sofisticada desse ponto de vista. E eles descobriram uma coisa que impactou muito a eles, né, e teve um grande impacto na sociedade. Eles chegaram à conclusão de que, e essa pesquisa foi feita em áreas periféricas do ABC paulista, eles chegaram à conclusão de que vigorava um liberalismo popular, ou seja, que a população das periferias, embora não negassem o papel do Estado, davam muita importância às ações individuais, ao mérito individual, com uma perspectiva próxima ao pensamento liberal. Isso teve um grande impacto. Ao meu ver, o principal impacto é que eles nunca mais fizeram nada parecido. Não publicaram os resultados. Isso significava, né, a percepção do fracasso de determinado projeto político ligado a essa fundação. Né? Eu diria a percepção de um certo fracasso do lulismo. Né? Nesse processo de polarização, se estabeleceu também que a sociedade está dividida entre direita e esquerda, ou mais especificamente, entre extrema-direita e esquerda. Inclusive, né, sem nuances nem de um lado nem no outro, criando um quadro, inclusive, bastante, eu diria que em alguns momentos até cômico, né? Porque tudo de um lado é extrema-direita e do lado, né, da própria direita, tudo que está do outro lado é de esquerda. Né? Para dar um exemplo, a Rede Globo virou um grande bastião da esquerda nacional, né? Assim como os grandes jornais, como Folha de São Paulo. Essa polaridade, aí no caso é uma bipolaridade, né? Ela vai se construindo a partir de um raciocínio binário maniqueísta, cujo desdobramento, né, vai ser, né, muito grave do ponto de vista do debate público. Um historiador chamado Benedict Anderson, escrevendo sobre o Estado e a nação, né, que foi uma grande questão no final do século XX, né, que deixou de ser questão. Né? A gente tem que entender que, às vezes, o que é grande questão numa década, daqui a 2 décadas não é tanto assim. Mas ele fala no livro Comunidades Imaginadas de uma crise do hífen. Era a crise do hífen que ligava o Estado à nação. Eu digo que hoje nós temos, diante dessa polarização, desse maniqueísmo binário, nós vivemos uma crise da crase. Então, nós não temos mais um espectro político em que você está à esquerda ou à direita. E no campo da esquerda, nós temos gente à esquerda, mais à esquerda, ao mesmo tempo acontecendo no campo da direita. De repente, a sociedade foi
dividida em dois polos, direita e esquerda. Isso vai fazer com que, no campo da esquerda, sobretudo, haja uma profusão de adjetivos, de supostos conceitos, subconceitos, que buscam caracterizar isso a partir de uma determinada necessidade. Nós temos, então, um surgimento de inúmeros, incontáveis e onipresentes, ubíquos, fascismos, nazismos e golpismos. E por que isso acontece? Porque a perda daquele horizonte de projeto, a perda do horizonte utópico, juntado à perda de substância da própria ação e projeto do que hoje se chama de esquerda nacional, né, faz com que, para apagar, né, e garantir a continuidade desse projeto, para evitar que esse projeto seja estancado, é preciso que do outro lado haja um grande espantalho.